Vamos ajoelhar e falar com Deus. Bondoso Deus, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa, com vida e com saúde, Senhor. Queremos pedir a tua bênção, a tua direção na vida de cada um dos teus filhos. Ser também com os nossos familiares, onde quer que se encontre nesse momento, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor, pelo seu perdão e por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor. Queremos pedir a tua direção agora, com o pregador que vai falar a tua palavra, que teu Espírito possa tocar em nossos corações, Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Boa noite. Uma pessoa pode sobreviver vários dias sem o alimento, mas sem a água isso é impossível. Pois o corpo humano é composto em sua maior parte de água, ou seja, cerca de 60% a 70% dele é líquido. Então nossas células, músculos, órgãos e ossos vivem submersos em água. Então, por que será que é importante tomar água? Um adulto perde diariamente cerca de 200 ml de água ao respirar. 200 a 300 ml nas fezes. Cerca de 1,5 litro na urina. Para manter o corpo hidratado, um mecanismo nervoso situado no cérebro nos faz sentir sede. A ingestão de água é uma necessidade natural do organismo, que sem ela tende à falência geral. A perda, sem reposição, dentro de 2 a 3 dias, de 20% dos 40 ou 50 litros do volume total de água do corpo, pode ser fatal em alguns casos. O cérebro, que é 74% líquido, seca e provoca dor de cabeça, moleza e confusão mental. O sangue, que contém 83% de água, fica mais denso na falta desta, elevando a pressão. Beba água. Ela não tem contraindicações, é simples e fácil de tomar. Para o bom funcionamento, para funcionarem bem, os cerca de 1 trilhão de células do nosso corpo precisam ser hidratados diariamente. A água é o veículo que transporta as vitaminas, os minerais, a glicose e a proteína até as células. A água permite a maior parte das reações químicas necessárias à manutenção da vida. Os rins só conseguem filtrar as toxinas e os sais minerais existentes no sangue se houver água suficiente. Com pouca água, ele concentra ácido úrico e ureia, facilitando a formação dos cálculos renais. Quando associada à ingestão de fibras, a água combate a prisão de ventre. E para fazer o seu trabalho, as fibras precisam de água. A ingestão de água evita doenças e alivia vários males, ajudando, por exemplo, a baixar a febre. Em gripes e resfriados, as secreções formadas nas vias aéreas são mais facilmente eliminadas e diluídas quando tomamos água. A água aumenta a flexibilidade dos músculos, lubrifica as juntas ósseas e refrigera o corpo ao expulsar o suor aquecido. Então, essa é a nossa dica de hoje, que possamos tomar mais água. Amém. Boa noite aos irmãos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês e que Deus possa estar abençoando ricamente cada um. Esta noite eu gostaria, antes de cantar, ontem o Gacilo orou no culto pelo filho do Jonival. Parece que não tem nome, né? E eu costumo brincar que esse ali, eu vou ser o pai do Pedro, e o outro era filho do Jonival, né? Então é diferente. Ele está
foi orado por ele, agradeço aos irmãos, peço que continuem orando. Ele está com um problema assim que a gente acha inacreditável, só para Deus, né? Você vê um jovem de 22 anos, saudável, nunca teve problema de saúde nenhum, e de repente ele começa a ter uma diarreia por vários dias, que não sara. Quando passa a diarreia, começa um formigamento nos membros inferiores, nas pernas, e no outro dia ele acorda sem poder movimentar as suas pernas. E felizmente, há um mês atrás, ele decidiu voltar a morar com a mãe dele, e ela correu atrás, levaram para o hospital. Ele ficou 3 dias num corredor esperando atendimento, e ele perdeu os movimentos dos braços e das pernas, né? Está paralisado. E ela fez um grande movimento lá, e eles agilizaram o processo, levaram para o hospital, fizeram os exames e descobriram que ele foi tomado por uma síndrome de Guillain-Barré, um nome que eu nunca tinha ouvido falar, creio que a maioria de nós nunca ouvimos falar, mas é uma síndrome que afeta os músculos, né? Ele destrói as capas dos músculos e o cérebro não consegue mandar o sinal para que os movimentos possam ser feitos. Mas ele agora já está sendo tratado, está reagindo bem ao medicamento. E eu tenho certeza que Deus vai restaurá-lo como ele era antes. O nome dele é Josiano Rodrigues dos Santos, né? É meu filho mais velho. Ele tem 22 anos de idade, né? Então, por isso que isso nos abala um pouco, né? E eu quero cantar uma música que fala que quando nós temos problemas, quando nós temos lutas, Deus está nos amparando e Ele nos carrega, se for necessário. Todo problema que há, meu Deus resolve. Toda montanha que há, meu Deus remove. Quando a tormenta chegar, Ele acalma. Os pesares que há, leva da alma. Se o fardo do mundo levou sobre seus ombros, sim, meu amigo, Ele vai te carregar. Se o fardo do mundo levou sobre seus ombros, sim, meu amigo, Ele vai te carregar.
Cristo um dia falou aos escolhidos. Todo problema que há, meu Deus resolve. Toda montanha que há, meu Deus remove. Quando a tormenta chegar, leva da alma. Se o fardo do mundo levou sobre seus ombros, sei, meu amigo, ele vai te carregar. Se o fardo do mundo levou sobre os seus ombros, sei, meu amigo, ele vai te carregar. Se o fardo do mundo levou sobre os seus ombros, sei, meu amigo, ele vai te carregar. Se meu amigo, ele vai te carregar. Amém. Fugir um pouquinho do script do culto aqui. Queria chamar o irmão Daniel aqui à frente. Irmão Daniel, vem aqui à frente. A palavra de Deus diz que nós devemos ter amor a Deus e amor ao nosso próximo também, né? Então, mediante as circunstâncias que se encontra o filho do Jonival, por o irmão Daniel fazer uma prece intercedendo pelo filho Jonival, o Josiano. Adorado Santo Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigado por este bom dia que Tu nos deste, pelo cuidado que Tu dispensastes a cada um de nós. Nós reconhecemos, graças a Ti, que somos pecadores e que precisamos inteiramente da Tua graça e da Tua divina misericórdia. Dá-nos pela Tua bondade a Tua paz, a Tua santificação e a Tua justiça. Ajuda-nos a nos converter a Ti cada dia, cada instante da nossa vida. Toma, Senhor, nós te pedimos o nosso coração para Ti, porque é Tua propriedade. De nós mesmos não podemos dar, mas toma-o e conserva-o puro, leal, verdadeiro e justo para ser inteiramente Teu. Abençoa nós que estamos congregando nesta noite, aqueles que não puderam vir, que aonde estiver, esteja todos recebendo as Tuas ricas e copiosas bênçãos. Dá-nos, te pedimos, fome e sede de justiça, o verdadeiro interesse de Te servir e de viver piamente diante de Ti. Ajuda-nos a ver continuamente os nossos erros, os nossos pecados e voltar para Ti com sincero arrependimento, pedindo que nos perdoe e que nos aceite assim como nós nos encontramos. Abençoa nesta noite a pessoa que vai partir conosco o pão da vida, que ele tenha a sabedoria dos altos céus. E nós, como ouvintes, possamos estar bem atentos para ouvir, compreender e também pôr em prática na nossa vida diária. Abençoa aqueles que estão doentes, Tu visite e coloca a Tua mão poderosa. Seja feita a Tua vontade, nós te pedimos sem merecer, em nome pelos méritos de Jesus. Amém.
Bem, boa noite a todos. E privilegiado sou eu, né? Obrigado pelo convite. Mesmo assim, eu gosto de pregar a mensagem. E sempre falo aos meus amigos assim: se alguém faltar na sua igreja e não tiver outra opção, me chame, né? Se eu tiver tempo, não tiver o compromisso, eu vou lá, né? Porque Deus, assim, tem usado, e como Ele pode usar a mim, pode usar a qualquer um aqui também, amém? Que Deus é poderoso, né? Deus, Ele pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa e Ele pode usar de qualquer forma. Quando nós queremos agradar alguém, a gente espera o quê? Que a pessoa agrade a gente também, não é assim? Você? Nós fazemos o melhor para o outro, para que e sempre nós temos o interesse para que esse outro que a gente está ajudando, esse próximo que a gente está fazendo o melhor, faça também para a gente o melhor. E a vida aqui entre nós é assim. Se eu perguntasse aqui para alguns, ou para a maioria, sempre vai convidado, né? É convidado para ir almoçar na casa de alguém e aquela pessoa faz o melhor. E aí quando você recebe a pessoa para ir na sua casa, você tenta fazer o melhor ainda para ela. Não é assim que funciona? E assim, um se agrada com o outro. E nós gostamos de fazer isso, né? Eu me lembro, eu tenho um sobrinho que morava no litoral, agora está lá em Joinville, e ele era assim, ligava para mim: amanhã eu vou colocar uma costela no fogo, cedinho. E sábado à noite terminávamos ali as programações da igreja no Futurama, e só chegava em casa, pegava um shorts, uma calça, uma camiseta e se mandava, né? E quando ele vem para cá, a gente faz o melhor para ele também. E é sempre assim. E a gente vai para Joinville e faz o melhor para nós. E ele vem para cá, a gente tenta fazer o melhor também. E sabe, um tenta agradar o outro. Mas a mensagem dessa noite, irmãos, eu quero falar sobre a fé agrada a Deus. Guardem bem essa frase. A fé agrada a Deus. E daí você pode perguntar assim: mas e agora? Como que nós podemos ver? Abram a Bíblia de vocês lá em Hebreus, no capítulo 6. Um pouquinho para frente, irmãos. Capítulo 11 e o verso 6. Agora é melhor. Capítulo 11 de Hebreus e o verso 6. Olha só o que diz ali: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus e creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja, aqui a Bíblia, eu queria pegar 2 pontos nessa parte aqui. É que Deus, Ele se agrada com a fé dos filhos que Ele tem. E se o filho não tem a fé que Deus ali deseja que nós tenhamos, não agrada a Deus. É impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Da mesma forma que eu falei aqui, nós não agradamos os nossos amigos se nós não fizermos o melhor para ele. E aqui diz, o texto ainda continua ali falando, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sabe, meus queridos, eu queria nessa noite que nós meditássemos em algumas coisas, algumas partes na Bíblia que nós vimos a fé da pessoa que faz a diferença para que Deus o ajude melhor. Para que Deus se aproxime de nós. Mas só que muitas vezes nós estamos com fé e nós estamos afastados de Deus. A nossa fé
a gente quer que Deus faça as coisas da nossa maneira, não é verdade? Não, eu vou fazer assim e Deus me ajuda. E nós vamos ver alguns textos da Bíblia que mais ou menos identifica com o que eu estou falando aqui. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Lucas, no capítulo 8, verso 48. Lucas, no capítulo 8, e o verso 48. Eu quero resumir esse texto da mulher com fluxo de sangue. Uma mulher que eu acredito e creio que ela buscava a Deus. Essa mulher, ela estava com fluxo de sangue há muitos anos. Há muitos anos essa mulher procurando os melhores médicos, os melhores especialistas, gastou tudo o que tinha. Isso quer dizer que era uma mulher bem-sucedida em dinheiro. Era uma mulher bem-sucedida. E esta mulher, então, começou a gastar todo o dinheiro que ela tinha. E nada de cura. Até que um certo dia ela soube que Jesus ia passar pela cidade. E onde Jesus andava um monte de pessoas juntos. Um monte dos discípulos, os seguidores de Jesus e os curiosos também. Havia bastante curiosos. E havia bastante ali interesseiros também que andavam com Jesus. E a multidão era grande. E agora, aquela mulher andando ali pela multidão, tentando alcançar Jesus, e ela pensou assim, se eu pelo menos encostar minha mão, tocar nas vestes de Jesus, eu tenho certeza que eu serei curada. O texto diz assim. E agora então aquela mulher conseguiu tocar em Jesus, e Jesus falou assim, quem me tocou? E os discípulos falaram para ela, mas mestre, tanta gente está em volta, te empurrando e te apertando, e você diz, quem te empurrou, quem te tocou? E ele falou, esse toque saiu de mim? Poder. Era um toque diferente. Era um toque de fé. Aquela mulher estava com tanta fé que ela ia ser curada, que deu uma diferença ali. Quando ela tocou as vestes de Jesus, Jesus disse, alguém me tocou. E esse alguém é especial, esse toque é especial. Vocês conseguem diferenciar as coisas? Temos um monte de pessoas que são muito curiosos. Outros que seguem a Jesus só por seguir. Outros vão porque realmente têm a fé em Cristo e realmente quer se salvar. E o verso 48 ali, veja do capítulo 8, verso 48, fala assim, Jesus, quando aquela mulher tocou, e depois ela falou assim, ele falou para ela, então ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sabe, irmãos, a fé é muito importante na vida cristã. Só que a fé não é aquela fé que você, às vezes, chega lá e vai lá e ora 1 minuto. Ou aquela fé que você fala assim, eu vou na igreja hoje. Aquela fé que você fala, eu vou vou ter um encontro com Jesus, mas é aquela fé fraca. Jesus, ele quer mais do que isso. Ele quer ver você buscando, você desejando, você suplicando, mesmo ali em angústia. Jesus, ele quer que você consiga tocar ele. Que o teu coração chegue até ele. Que as tuas mãos cheguem até Jesus. É isso que Jesus quer. E nós vimos muitos outros versos, como Marcos 5:34, que fala também dessa mulher, só repetindo lá, ele fala também, filha, tua fé te salvou. E vários outros versos que nós achamos. Só que lá em Marcos também, nós estamos no capítulo 9, 22 a 24, que um homem que tinha um filho epilético, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e agora
levaram até Jesus e Jesus conseguiu fazer com que aquele filho, com aquele demônio, digamos, saísse daquele menino, que saísse, ficasse curado. E o pai daquela criança, Jesus falou para o pai dela assim, daquela criança: eu posso curar o teu filho, mas você crê? E ele diz: Senhor, me dá poder para crer. Eu quero crer, me ensina a crer. Veja, irmãos, existem pessoas que elas querem de Deus, mas elas não creem em Deus. Mas existem algumas que ainda mesmo assim não crendo, ela busca, ela tenta buscar, ela tenta se arrastar, ela tenta pedir para Deus: me ajuda. Ela implora para Deus. E é isso que Deus quer. Agrada a Deus quando os filhos estão totalmente dependentes dele. O meu sogro estava com uma doença de erisipela na perna, alguns anos atrás, e nós trouxemos ele para cuidar. E eu não sei quantos conhecem erisipela aqui, mas lá na perna ali fica carne aparecendo ali. Daí ele foi num hospital aí no centro, e aí ele pegou uma infecção hospitalar para ajudar. E os médicos queriam até amputar já a perna, né? Falaram: vamos ter que, não vai ter outro jeito, né? Tá crescendo a ferida. E um dia, eu conversando com uma pessoa não da nossa crença, e ele falou: meu pai tinha essa doença. E os médicos queriam amputar, e chamou a família toda, e ele disse: não, eu vou chamar o meu pastor, nós vamos orar e não vai precisar. E chamou o pastor e oraram, e naquela semana começou a melhorar e sarou. E eu cheguei em casa e comecei a implorar a Deus, falei: Senhor, a gente tenta guardar os seus mandamentos, a gente tenta buscar, a gente tenta estar sempre do teu lado, mas nos dê força para a gente pedir e essas coisas acontecerem com a gente também. Se o Senhor curou essa pessoa que nem guarda seus mandamentos, olha para esse teu servo, ele guarda, ele já ganhou quantas almas, ele se esforçou contigo, ele fez o melhor para ti. E aí fomos nas igrejas do distrito, eu certamente, não sei se aqui também foi pedido oração, e aquela ferida começou a se fechar. Lógico, irmãos, que teve uma grande busca. E teve também um esforço para buscar a medicina. E aquela ferida que estava só abrindo, agora ela começou a se fechar. Amém? Porque nós buscamos, imploramos, e Deus ouviu. Agora não me pergunte qual a oração que Deus ouviu, porque foi tanta gente orando. Deus, Ele gosta, Ele se agrada daqueles que o buscam, e buscam com fervor, aqueles que buscam e se imploram para Ele as coisas, e Deus dá. Quando um filho ele quer alguma coisa, ele não fica sapateando, caindo no chão, chorando, e o pai se compadece e dá, né? Às vezes até tem pena do filho. Da mesma forma, Deus, Ele olha, mas Ele quer que a gente peça. E a gente, pela fé, a gente tem que pedir e buscar. Uma outra parte que tem, Mateus 17, 19 e 20, os discípulos agora no mesmo texto de Marcos 9, 22, mas agora pegando a segunda parte desse texto, lá os discípulos perguntaram: mestre, por que eu não consegui, por que nós não conseguimos a curar esse menino? E o Senhor conseguiu, e ele então falou: homens de pouca fé. Consegue entendermos? A fé faz a diferença na vida das pessoas. E agora vocês imaginam que Deus falando assim: se vocês tivessem uma fé no tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam fazer uma montanha, mudar de lugar, se mover. Imagina só uma cura de um menino. Eles não conseguiam. Deus, Ele tem muitas bênçãos para dar para nós.
mas nós precisamos ter fé. Quando eu falo de fé, e quando nós vimos lá em Hebreus que Deus ele quer que a gente busca, que a gente vai atrás, em outras palavras dizendo, nós podemos pegar um exemplo de Abel e Caim. Abel e Caim eram os dois filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Adão e Eva. Os dois que podemos dizer que tinham a mesma religião, a mesma crença, o mesmo Deus. E quase a mesma fé. Mas quando Deus falou, olha, tragam um sacrifício para mim, Caim pegou o sacrifício do gosto dele. Caim, ele não teve a fé que precisava naquele momento. Ele pensou nele. Eu vou dar isso aqui, eu estou dando... Ele estava dando o melhor. Dos cereais, estava dando o melhor. Mas não era aquilo que Deus pediu. Caim era pastor. Abel era pastor de ovelhas. E pegou, pela fé, aquela oferta, e levou para Deus, e Deus se agradou. E não gostou da oferta de Caim. E aí por diante começou uma briga ali, e os dois foram para o campo, e Caim matou Abel, e vocês conhecem a história que aconteceu. Não eram os dois da mesma religião? E veja que fé diferente. Por isso que eu quero dizer nessa noite, irmãos, que a fé nós temos que buscar. Se nós queremos as coisas de Deus, nós temos que correr atrás. Nós temos que ir em busca. Mas só que quando Deus fala assim para nós, como está lá em Salmos, no capítulo 37, verso 5, ele diz o que lá? Entrega o teu caminho ao Senhor. E o que mais? E o mais? Deus o fará. Vocês estão entendendo? E quando nós queremos as coisas, nós temos que também fazer uma entrega nossa para Deus. E é isso que Caim não fez. Abel, ele se entregou a Deus. Ele falou, Senhor, tudo que é meu é teu. E eu quero te fazer o melhor e estar aqui. Como que está a nossa entrega para Deus, irmãos? Não precisa você responder, mas eu queria que nós meditássemos nessa noite. Quando Deus pede uma oferta para você, não estou falando agora de dinheiro. Eu estou falando de você, do teu coração, da tua vida, do teu ser. Mas assim, agora para nós meditarmos, como que você está oferecendo o teu sacrifício para Deus? Hoje pela madrugada, eu tinha um compromisso hoje com o Jack Sandro, nós tínhamos que trabalhar. E ele falou, olha, 6:30 lá em casa. Eu, puxa vida, agora eu tenho que levantar às 5, né? Que eu não saio de casa, irmão, sem estudar a Bíblia, sem estudar a lição da escola sabatina. Mas eu poderia, eu relutei, eu pensei, não, vou deixar para de noite. Vou dormir até às 5:40 e saio, né? Até às 6 horas, posso pegar o ônibus 6:20, né? E tal. E dá tempo todo. Mas não consigo. Eu tive que levantar. E quando Deus ele quer que nós façamos uma entrega, Ele quer que nós façamos o máximo para Ele. Que Ele faça o que nós pudermos. E às vezes nós falamos, não, depois eu faço. Isso é um grande perigo. Esse depois pode ser tarde demais. Vamos sem se preparar, sem se colocar nas mãos de Deus, trabalhar. E aí acontece qualquer coisa. No dia do congresso do G148, nós fomos para o centro, lá para o CCA Bom Retiro, e naquele dia eu não orei. Olha só, bacana isso, né? Saímos tão atrasados de casa e eu estudei a lição sem oração.
E fiz uma lição meio por cima assim, uma recapitulação, e fui. E ao chegar lá, quando estávamos para estacionar, aí tinha uma vaga assim e tinha um outro carro na frente. E ele deu a ré. E eu parei, né, mas com uma distância longe. E pensei, bom, aqui ele está me vendo, né? Mas ele estava tão apavorado pela vaga da garagem, do estacionamento, que ele veio numa ré com tudo. E eu não tinha como ir para trás, porque tinha outro carro atrás de mim. E chegou e bateu no meu. Quebrou a lanterna, o farol, e amassou um pouquinho do carro, tudo mais. Aí ele saiu de lá, irmão, mas o que aconteceu? Eu falei, mas é eu que pergunto o que aconteceu. Dia 9 horas da manhã e tal. Depois eu comentei com a minha esposa, viu, hoje eu não orei para sair de casa. Nós queremos o poder de Deus, mas nós não queremos se entregar a Ele. Da mesma forma que Caim, nós queremos dar aquilo que nós queremos, não o que Deus quer. Nós não queremos dar aquilo que Deus quer. E nós sofremos as nossas consequências. Caim praticamente foi, digamos que amaldiçoado por Deus, né? Olha, você vai andar errante e tudo. Mas Abel foi até para a galeria dos heróis da fé. Vimos Abraão também foi para a galeria dos heróis da fé. Noé, que dizer de Noé? Quase 120 anos aproximadamente, 100 a 120 anos, pregando o evangelho para um monte de gente. Uma multidão. E construindo um barco no seco, irmãos. Pararam para pensar isso? Nunca tinha chovido. Mas ele fez. E eu imagino que foi uma luta muito grande. Só ele e a família dele. De repente, a Bíblia não fala, mas de repente teve alguns que deram alguma ajuda, eu não sei. De repente. Mas nunca acreditaram naquilo. Mesmo ajudando, mas não acreditavam. Mas os filhos e ele faziam acreditando no que Deus havia falado. E eles fizeram o melhor para Deus. Sabe, irmãos? Deus, ele usou Noé 100 e poucos anos ali, pregando o evangelho para aquelas pessoas, chamando para trazer para a arca. Ninguém aceitou. E da mesma forma hoje, quase 2000 anos os adventistas pregando sobre o sábado para as pessoas. E falando, Jesus vai voltar. Vamos para a arca. Qual que é a arca? A igreja. E falta fé para as pessoas. E elas não vêm. Muitos não vêm. E muitos se esforçam para isso. E não vê resultado. Fala, puxa vida, mas eu chamo e não vem. Mas está fazendo a sua parte. E Deus vai te recompensar. E nós vimos que quase 2000 anos nós aqui pregando o Evangelho, falando de Jesus, falando da volta de Jesus, e as pessoas não querem. Mas a nossa fé tem que estar cada vez mais forte, mais firme. Sabe o que vai acontecer? Eu gosto muito da história de Números, capítulo 13. Quero resumir aqui a história, eu gosto muito daquela história. Moisés tirou o povo do Egito, o povo de Deus lá do Egito, e vieram pelo deserto. E agora, chegando na terra prometida, aquela multidão de 2.600.000 pessoas, mais ou menos, estavam ali, andando. Ao chegarem ali, nas portas, nos portais daquela cidade que Deus havia preparado, Deus falou, entrem, a cidade é de vocês, a terra é de vocês. E aquele povo falou, não, peraí, vamos mandar alguém ir lá dentro, espionar a terra, e depois vir contar para nós entrarmos.
Mas Deus não havia acabado de dizer para eles: entrem, filhos, a terra é de vocês, eu estarei com vocês. Eu já estive com vocês até agora. E ali escolheram 12 espias das 12 tribos e entraram lá. E vieram de lá falando: olha, a terra é boa mesmo. A terra mana leite e mel, muito boa. Olha o cacho de uva que trouxemos, né? 2 homens puxando, muitos aqui já conhecem a história. Né? O cacho de uva poderoso, né? Grande. Mas o que foi trazido? Um cacho de banana, foi isso? O romance? Grande também, né, irmão? Foi trazido ali. Vamos entrar, disse Josué e Caleb. Vamos entrar, a terra é nossa. Vamos entrar. Vamos lá que Deus mandou e nós vamos lá, a terra é nossa, vamos entrar e vamos habitar. E os outros falaram o quê? Não podemos entrar, lá tem homens gigantes, tem pessoas grandes lá dentro, família de Enaque, povo de Enaque, não dá, nós somos igual gafanhotos perto deles, vão destruir todos nós. Aonde que estava a fé dessas pessoas, irmãos? 2 homens ali, contra 10. Agora vamos entrar. E agora aquela multidão olharam para os 2. Não, vocês são muito pouquinhos, não vamos com vocês, não. Vamos com esses daqui. Não vamos entrar. Nós vamos perder. Por falta de fé. Perderam ali 40 anos perambulando pela região. Onde eles poderiam ter entrado e Deus poderia ter, não sei, destruído aquele povo, quem sabe tirado, quem sabe separado para outro lugar. Mas não, a falta de fé daquele povo, agora começaram a perambular. E Deus falou para eles: olha, para Moisés, desse povo aqui ninguém vai entrar ali dentro, a não ser Josué e Caleb, porque eles creram, eles tiveram fé. Mas desses outros só vai entrar os filhos deles. É muita gente, irmãos. Imagina, Deus ofereceu a terra prometida. E Deus hoje está oferecendo também para nós a cidade santa, a terra prometida, a nova Canaã, o céu para todos nós. E sabe, tem muitas pessoas dizendo: olha, não vamos aí. Nós temos que largar o sábado. Nós temos que largar nosso trabalho. O sábado precisamos aí trabalhar para sustentar nossos filhos. E as pessoas não estão crendo no que Deus fala. Filho, entrega o teu coração a mim. Filho, faz aqui o que o salmista está falando assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. As pessoas não estão confiando. Eu não lembro o nome do baixo do quarteto Cânticos Vocal. Ele trabalhava, ele era cabeleireiro, e é ainda, né? Em Maringá. E ele então estava trabalhando de cabeleireiro e ele não queria aceitar o sábado por causa do trabalho. Ia perder muito lucro. Passaram-se alguns anos e ele então tomou a decisão do batismo, se batizou e ele fechou ao sábado e abriu aos domingos até meio-dia. E nesse dia ele ganhava 30% a mais do que no sábado. Porque ele confiou em Deus. Ele se colocou nas mãos de Deus, ele se entregou nas mãos de Deus, ele entregou o caminho dele nas mãos de Deus, ele entregou o trabalho dele nas mãos de Deus. Ele fez uma entrega total. E Deus então pôde fazer um milagre na vida dele e no trabalho dele. Vocês estão entendendo? Então Deus, Ele quer que nós entregamos tudo nas mãos dele, que nós tenhamos a fé que Ele pode fazer a diferença na nossa vida. E é isso que Deus quer que nós façamos. E quando nós estamos relutando sobre
o que dia vamos guardar, o sábado, o trabalho, o que for. Nós também estamos tendo um pouquinho a fé muito pequena. E sabe, Deus está falando, filho, venha. Eu quero te levar para o céu. Eu quero te dar essa terra prometida que eu prometi desde os pais lá no início da criação. Ela está preparada para você. Eu quero te dar, mas você tem que aceitar. Você tem que querer. Você tem que fazer a minha vontade. E eu falo para vocês, para fazer tem que ter fé. Se não tivermos fé, de nada adianta. E se não tivermos fé, não agrada a Deus. Eu queria finalizar com 3 pontos agora. Aonde buscar esta fé? Como possuir? Vamos abrir a Bíblia lá em João 5,39. João 5,39, o primeiro passo para nós buscarmos a fé. Vai ter a mensagem musical, irmão? Beleza, então, finalizando aqui. João 5,39. O que diz aí? Examinai as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. E são essas mesmas Escrituras que testificam de mim. É isso aí que começa, irmãos. Para nós termos a fé, acreditarmos em Deus, acreditar o que Cristo fez por nós, a promessa que Ele tem para nós, nós temos que ler as Escrituras. Nós temos que buscar. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós pegamos a Bíblia lá em casa e deixamos lá na estante, ela de bonitinha assim, ó, no Salmos 37. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. E está cheio de pó. Não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que nós buscamos, que nós vamos lá e pesquisamos Ele. Se tem alguém, irmãos, que não busca Deus através da Bíblia, ela vai ser sempre fraca. Não adianta, não busca força, não tem força. Porque a força vem de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, é aqui que nós devemos buscar o conforto, é aqui que nós podemos buscar a confiança em Deus. Se nós não conhecemos, que fé vamos ter? Sem fé, não agrada a Deus. O segundo passo. Então, a leitura da Bíblia é o primeiro passo. O segundo passo está lá em Jesus. Lucas 4 e o verso 16. Lucas 4 e o verso 16. Lucas 4, verso 16, está escrito assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, Jesus chegou em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Irmãos, nem todos nós temos o dom de pregar. Nem todos, mas tem o dom de entregar um folheto, tem o dom de orar, tem o dom de fazer uma visita, tem o dom de limpar o banco da igreja. Todos nós temos um dom. E Jesus tinha o dom de pregar. A missão dele, veio aqui para fazer isso. Mas o que eu quero dizer aqui, que era o costume dele ir na igreja. E olha o que mais que diz lá em Hebreus. Abre lá em Hebreus 10, o verso 25. Esse é o segundo passo que nós temos que fazer. Hebreus 10, verso 25. Não deixando de congregar-nos, como é de costume de alguns, mas admoestemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O que Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo? Não deixar de vir à igreja como é costume de quem? De alguns. Sabe, irmãos,
Esse verso aqui deveria de pregar todos os sábados em todas as igrejas adventistas. Sabe por quê? Porque o sábado é cheio. Não estou pregando para você agora aqui, tá? E você está aqui. Mas para aquele que só veio por acaso, daí é para você. Jesus tinha o costume de ir na igreja. Aqui está dizendo que nós temos que ter o costume também de congregar na igreja, de ir buscar a Deus na igreja. Mas só que aqui está dizendo que é o costume de alguns. E nós devemos todos os cultos estarem aqui. Seja domingo, quarta-feira, sábado. Lá embaixo, na Cerro Azul, acho que é, né? Que mora o Genésio. Eu conheci um senhor. Ele disse que ele anda por aqui nessa igreja, eu não sei. Eu não sei, é um senhor. Diz que anda, daí nós fomos fazer um culto uma vez lá. Falou que ele andava 20 quilômetros. É, irmão? Nós tivemos o quarteto Nova Vida uma vez lá, faz alguns anos. E você mesmo falou para nós que andava 20 quilômetros de bicicleta. 23. Domingo, quarta-feira e sábado. E nós, irmãos, temos ônibus, temos morando numa quadra aqui, temos carro e não vamos para a igreja. Agrada a Deus isso? E aí a pessoa fala assim, por que está me acontecendo isso? Por que está me acontecendo tal coisa? Ah, ora por mim, porque eu estou fraco e não estou aguentando mais. Por quê, irmãos? Falta fé. Porque não estuda a palavra de Deus, não estuda a lição da escola sabatina e não vai à igreja. E ainda quer ter força para vencer. Aí quando Deus falar, filho, entra aqui, agora vamos para o céu. Não, Senhor, calma aí, eu tenho que fazer um trabalhinho aqui ainda. Não temos fé. E o terceiro item, irmãos. Esse todos conhecem. Que horas que Jesus orava? Na primeira hora da madrugada, na primeira hora do dia. Passava a noite, às vezes, orando. Eu fico pensando quanto tempo eu tenho tirado para a oração. Da onde nós tiramos a fé? Através da palavra de Deus. Através do estudo. Através de ir na igreja. E através da oração. Aí sim nós podemos dizer que nós somos fortes. E mesmo assim, existem alguns que podem ser como Abel e Caim. Mesmo fazendo todas essas coisas. Pode ser um Caim da vida. Oferecendo só por fachada. Oferecendo a Deus alguma coisa que às vezes é só costume. Mas Deus ele não quer que você venha na igreja só porque o Neri falou que tem que vir na igreja para obter fé. Deus ele quer que você venha porque você ama Ele. Deus ele quer que você venha porque você tem uma sede e vontade de ir para o céu. Mesmo se arrastando. Ele quer que você venha e você faça a vontade dele. Amém? Nós possamos pensar nisso, irmãos. Deus, ele se agrada com a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que eu e você possamos estar cada dia mais ciente nisso e buscando a Deus no estudo da palavra, na oração e indo buscar a Deus na igreja. Amém? Deus seja louvado com isso. Se você tem fé, preste atenção na letra dessa música. Que é Deus que está falando para nós. Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas.
Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, na qual nos reunimos na tua casa para podermos ter esse encontro contigo, Senhor. Senhor, nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores por natureza, mas sabemos, Pai, que o Senhor se agrada quando um filho teu te busca, quando um filho teu se esforça para vir teu encontro. Nós queremos, Senhor, sentir o teu abraço nessa noite, Senhor. Nós possamos sair daqui abraçado com o teu Espírito Santo. Nós possamos ter uma boa noite de descanso e amanhã um bom dia de trabalho, uma boa semana, e o Senhor possa ser o nosso diretor em todas as coisas que vamos fazer. Abençoa, Senhor, cada visitante que aqui se faz presente. Abençoa cada irmão, cada amigo. O Senhor conhece, Pai, as dificuldades de cada um. E o Senhor possa ajudá-los de acordo com o teu querer, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que aqui, esse teu povo que aqui permaneceu, fez uma entrega total do seu coração, porque o Senhor tocou no coração de cada um. E ajuda, Senhor, que essa entrega, esse batismo pelo Espírito Santo possa ser renovado cada dia, cada manhã, nas próprias casas e também, Senhor, nos cultos aqui na igreja. Aonde nós andarmos, o Senhor possa ser uma bênção para cada um. Venha estar conosco, Pai, em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém.